Era um dia normal. Eu tava voltando pra casa, depois da escola, de ônibus. Eu morava pertinho, então eu ficava de pé no ônibus, sempre perto da porta. Mas nesse dia eu senti alguém me olhando, uma sensação estranha. Eu não queria virar a cabeça pra ver. De canto de olho eu vi que era um homem. Ele tava me olhando, o olhar dele era invasivo, malicioso. Tentei me distrair, mexer no iPod, olhar para os outros lados. Mas o olhar dele estava sempre lá, me olhando. Era como se eu não vestisse roupa alguma. Era um olhar que, não sei, estuprava minha alma. Fiquei me sentindo frágil, vulnerável. Mas ao mesmo tempo, eu também, não sei, começou a me subir uma raiva, um ódio. Eu queria bater nele, socar ele. Mas aí, de repente, o meu olhar cruzava com o dele de novo. E eu me sentia cada vez mais impotente. O ônibus parou no meu ponto, eu desci correndo. E eu fui andando pra casa aquele dia com a sensação de que todos os homens que passavam por mim na rua estavam olhando pra mim, que eles iam me machucar. Era como se eu não pudesse fazer nada. Eu já morava com ele há quase 3 anos, desde que a gente terminou a faculdade. Ele sempre foi meio ciumento, meio possessivo. Mas na minha cabeça de apaixonado eu achava que era só porque ele me amava demais e ficava inseguro. Aí eu arranjei um trabalho novo. Eu trabalhava bem mais do que no trabalho antigo, mas o salário também era bem melhor. Depois de uns 2 ou 3 meses que eu já estava nesse emprego, o Pedro começou a surtar, ficava nervoso. Aí um dia eu tinha acabado de tomar café, fui pegar minha bolsa na sala e me despedir dele para ir trabalhar. E ele começou a brigar comigo sem motivo. Ele levantou do sofá, começou a gritar um monte de coisa que não fazia sentido sobre o meu trabalho, sobre chegar tarde. Aí eu me irritei, eu decidi sair e deixar ele lá. Comecei a andar em direção à porta e ele começou a jogar várias coisas em mim, a chutar os móveis, a andar de um lado pro outro que nem um doido. Eu me assustei, eu acabei me desesperando. Comecei a gritar pra ele parar. Ele começou a ir pra cima de mim, gritando, apontando o dedo no meu rosto, falando que eu tinha que parar. Eu fui recuando, até que eu fiquei encurralada na parede do corredor. Eu tentei botar a mão no ombro dele pra afastar ele de mim, pedindo por favor pra ele não fazer aquilo. Foi quando ele começou a bater na minha cara, me xingando, me ameaçando. Nessa hora eu olhei no fundo dos olhos dele, e eu já não reconhecia mais. Sei lá, talvez eu nunca tenha conhecido ele. Ele me deu uns 5 ou 6 tapas, puxou meu cabelo, me apertou como se fosse arrancar meu braço fora. Me empurrou pra longe dele e saiu correndo pro quarto e se trancou lá. Eu caí no chão sentada e comecei a ser tomada por um sentimento de ódio, de raiva. Eu só queria gritar pra ele, covarde, covarde. Mas eu já não tinha mais força nenhuma. Saí de casa antes que ele decidisse voltar. Comecei a andar na rua com uma sensação de que eu não conhecia nada. Nem ninguém. Bom, aconteceu... Foi, acho que no fim do semestre. A gente foi o pessoal da minha turma no bar, depois da aula, pra comemorar. Tava um clima bem gostoso, tava todo mundo rindo, bebendo, contando os planos pras férias, né? Dando graças das aulas terem terminado. Na mesa do lado tinha um grupo de meninos de outro curso. Eu não conhecia eles, mas eu fiquei trocando olhares com um deles. Ele até levantou, sentou numa cadeira vazia do meu lado, começou a puxar um papo. Ele perguntou que curso eu fazia, quantos anos eu tinha. A gente começou a conversar, aí depois de um tempo a gente acabou ficando, né? Normal. Tava curtindo bastante. Aí eu levantei pra ir no banheiro e quando eu saí do banheiro ele tava lá me esperando na porta. Quando eu vi eu achei muito bonitinho ele parado ali me esperando, mas depois disso a história começou a mudar. Ele começou a me beijar de uma forma muito agressiva, me empurrar de volta pra dentro do banheiro. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu botei a mão no peito dele, eu perguntei o que ele tava fazendo, mas ele continuou me empurrando pra dentro do banheiro, fechou a porta. Continuou tentando me beijar daquele jeito agressivo. E eu ia com
a cabeça pra trás, eu só conseguia perguntar o que ele tava fazendo. Eu falava pra gente sair do banheiro, mas parecia que ele não tava escutando o que eu tava falando. Ele continuava. Eu fui tentar sair do banheiro, no que eu tentei sair, ele já me agarrou por trás, me apoiou na parede com uma das mãos. Ele usou pra tapar minha boca, começou a falar no meu ouvido que sabia o que eu queria, que eu não precisava ter vergonha, que ele ia me fazer feliz. Enquanto isso, ele enfiou a mão dentro da minha calça, ficou passando a mão em mim. Eu tava me debatendo, mas ele colocava o peso dele em cima de mim, me prensava na parede. No começo eu tentei gritar, eu pedi socorro, mas a mão dele abafava a minha voz. Depois de um tempo eu já não tinha palavras, estava doendo muito. E não só lá, mas meu coração também doía. Ele ficava falando, tá gostando, vadia? Tá gostando? Eu sabia que você ia gostar. Eu chorava, implorava a Deus para aquilo acabar. Ele penetrou em mim até gozar. Depois de gozar, ele me soltou, arrumou a calça, passou a mão no meu queixo, deu uma risadinha e saiu do banheiro. Eu fiquei lá, com a calça baixada, segurando meus braços, olhando pro nada. Eu tava chorando baixinho. Eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido. Eu não tinha mais reação, não tinha mais voz, não tinha mais força. Foi como se ele tivesse tirado tudo de mim. Eu só conseguia me perguntar por quê. Depois de um tempo eu arrumei minha roupa, saí do banheiro. Eu fui embora sem nem me despedir das pessoas. Minhas amigas me ligaram, me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que eu só tinha ficado cansada. Eu jurei pra mim mesma quando eu saí do banheiro que eu nunca contaria isso pra ninguém. Eu nunca mais lembraria desse dia. Mas é impossível. É como se ele estivesse sempre comigo, me acompanhando em tudo que eu faço. Esse apelido veio de criança, né? E eu já era uma criança com a personalidade muito forte. Eu já era feminista sem saber o que era. E eu brigava muito na rua. Eu me defendia muito, sabe? Eu brigava pra me defender, eu não brigava à toa, né? Eu brigava pra me defender e eu não abaixava a cabeça pra ninguém. Ela era uma menina bem levada. Bem levada, ela fazia muita bagunça na escola, a professora também, a diretora, mandava bilhete para mim. Eu lembro que minha avó falava, tipo, você tem que aprender a cuidar da casa, lavar louça. Eu falava, por quê, avó? Meu avô era um cara, tipo, ele não entrava na cozinha, entendeu? E aí, não,
Comigo, na minha casa, vai ser diferente. Uma das principais características que me fez ser fã da Carol é justamente essa questão dela ter esse empoderamento muito claro nas letras dela, e ela procura botar dentro da letra esses questionamentos, né, da sociedade com relação ao machismo, das diferenças sociais e do racismo estrutural, enfim, sobre essas questões. É isso que mais me encanta assim, no trabalho dela. Eu costumo dizer que o funk salvou a minha vida, sabe? Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, como eu estaria, sabe? E o funk é isso, cara. Acho que o funk chegou para ajudar muita gente. Acho que o funk ajuda muita gente. Quanto os jovens que poderiam hoje estar no tráfico, poderiam hoje estar preso, tá cantando funk, tá trabalhando honestamente, tá ganhando o seu. Vou chamar meu advogado, te acuso de agressão. O que foi, Yasmin? Eu comecei a pegar frases pequenas e transformar em músicas, sabe? Com 14 eu fui morar sozinha. Aí eu já escrevia, já fazia desenhos, fazia frases, poemas. E aí eu fiz um poema na minha porta, sabe? E aí eu fiz uma música que eu ficava cantando pela comunidade, pelo mototáxi. E a música começou a ficar famosinha ali no morro. E aí me chamaram pra cantar na comunidade próxima, sabe? Cheguei, cantei. Eu bebia muito vinho nessa época. Aí subi no palco, dancei, zoei. O pessoal gostou. Pediu pra mim ficar voltando toda semana. O pessoal pagava minha passagem, então eu ia, sabe? E aí, um belo dia eu quis crescer essas frases. E aí virou uma música de uma coisa que me incomodava muito, que era a questão de as meninas da minha sala engravidavam e saíam da escola. Aí eu ia ver a vida dos meninos, normal. Ainda estavam estudando, jogando bola, nada mudava na vida deles. Isso me incomodava muito e foi minha primeira música. Escrevi a primeira música, se chama Vou Largar de Barriga, que é um cara falando que vai me largar de barriga. E aí eu retruco. E aqui na roda de funk, a missão vai ser cumprida. Vem, vou largar de barriga, vem, vou largar de barriga. Nada de mini saia, vem, calça comprida. Vem, vou largar de barriga, vou largar de barriga. Se minha tua tá nas grades, eu destruo a sua vida. Se eu largar de barriga, se eu largar de barriga, eu vou na Maria da Penha, vou no batalhão. Não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão, tu vai ter que trabalhar no parque noite e dia. Se eu largar de barriga. Cara, eu já tava com 4 milhões de visualizações. Eu falei, ou eu paro agora, ou eu sigo em frente e eu preparo meu psicológico. Era uma época que tinha mulheres frutas. E aí eu dei uma pesquisada pra ver se tinha alguma mulher gorda no funk. E a única que tinha era a Tati Quebra-Barraco, mas ela já tinha feito cirurgias e tal. E aí eu falei, mano, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. E aí eu pensei muito comigo, assim, né? Eu falei, eu vou e eu não tô nem aí. E aí eu fui. Meu namorado é meu otário, ele lava minha calcinha. Se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. Se tu não tá gostando, então dorme no portão. Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição. Eu acho que eu sou filha da Tati em outra vida, assim. Eu amo a Tati, cara, parece que é isso. Eu vejo a Tati como uma mãe, assim, desde o primeiro momento. A gente se fala direto. Particularmente, eu sou uma pessoa tímida, assim. E a Tati conversava comigo que eu tinha que falar mais. Eu sou mais de ouvir. E aí a Tati vinha e falava, Carol, você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que botar pra fora o que você acha de errado. Carol, Léo Juste, Gabi Quilas, MC Tiaguinho. Eu não sabia o que era Lollapalooza direito. Eu perguntei
pra Carol com K. Ela que fez o convite, né? Quantas pessoas mais ou menos ia ter? Ela falou que ia ter pouca, acho que não sei se foi 3.000 pessoas ou alguma coisa assim. E aí, até na hora de subir no palco, né? Tem todo um negócio tapado. E aí quando eu fui, cara, uma multidão, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, cara, foi muito emocionante, assim. Eu me segurei ali na hora para fazer uma apresentação boa, mas quando eu cheguei no hotel, eu desmontei, assim. Já tava, tipo, 1000 vídeos já, o pessoal me marcou. Eu falei, mano, brother, tipo, eu assistia, chorava e eu não acreditava, né? Porque, pô, tudo começou numa brincadeira, doidona de vinho, né? E aí você tá ali, pô, acho que era 100.000 pessoas, entendeu? Eu nunca na minha vida ia imaginar que aquelas bobeiras que eu cantava, tipo, ia tomar uma proporção tão grande, assim. Nosso bonde é pesado, tá balando a atmosfera. Toca na pista, toca na favela. Todo dia atividade que a vida não espera. É nós na pista, é nós na favela. Eu não sonhava com isso, não imaginava desfilar no São Paulo Fashion Week. Pô, eu quase desmaiei, mano. Fiquei suando frio. Pô, eu falei, pô, mano, mas eu tenho que ir. Eu lá mesmo, já tava lá. Eu falei, não, mas eu tenho que ir, vou desmaiar, mas eu vou desmaiar depois. Se tiver que infartar, vou infartar depois, mas eu vou lá, vou desfilar e vou mostrar que a gente tem que estar ocupando, entendeu? A gente tem que estar lá, mano, independente de ser gorda, baixa, alta, sabe, branca, preta, tem que estar lá, entendeu? Todos os lugares tem que ter mulher branca, mulher preta, mulher magra, mulher gorda, entendeu? Gente, acabei de acabar de desfilar, meu Deus do céu, brother. Acho que eu nasci feminista, acho que antes de me entender como gente, eu já era, sabe, sem saber o significado, mas eu já era. Eu comecei a escrever a música 100% feminista. Eu fiquei nesse processo da 100% feminista uns 3 meses. Eu falei, mano, tô cansada, eu não vou terminar essa música, não vou conseguir, não quero. E aí eu falei assim, pô, eu vou chamar uma mulher pra fazer uma parceria comigo, uma mulher que se identifique. Sabe quando você conhece a pessoa e você parece que conhece há muito tempo? E a Carol começou a conversar comigo. Eu falei, mano, é essa mulher. Falei, cara, quero, porra, você tem que entrar nesse bebê comigo, você tem que entrar nessa música comigo. E virou o que virou. Antigamente o funk não entrava em casamento, festa de 15 anos. Hoje em dia você vê funk em qualquer lugar. Qualquer lugar. Beyoncé dançou funk. Eu tava pensando, né, em entrar na política. E aí a Marielle veio aqui em casa, a gente conversou como é ser uma mulher negra na política. As pessoas têm uma imagem de mim muito forte, assim, sabe? Mas às vezes eu não sou. Eu coloco isso na música 100% feminista, sabe? Minha fragilidade, né, não diminui minha força. Então, assim, às vezes eu sou frágil também, sabe? E aí, ouvi elas falando, falei, caraca, cara, eu posso ser muito mais forte. Eu posso, sabe? E aí eu fiquei muito fortificada. E aí passo talvez um mês, acontece isso. E aí você começa a pensar que, cara, acabou tudo, sabe? Você não tem liberdade, você não tem. E aí eu fiquei 2 dias chorando muito mal. Muito mal. E aí no 3º dia, eu tava com muito medo de escrever. E aí eu escrevi no 3º dia, sabe? E é isso, é uma música que eu nunca tinha cantado. Aí pediram pra me cantar em Caxias do Sul.
E aí eu fui cantar e eu me emocionei no palco. E eu odeio chorar, sabe? Eu sempre tô rindo, quem me conhece, eu odeio chorar. E aí me emocionei muito porque é um filme, sabe? Uma pessoa muito forte conversando com você, te dando força. E acontece uma covardia dessa, sabe? E é muita covardia, sabe? É muita covardia o que fizeram com a Marisa, com a Cláudia, com a Marielle, com a Luana, sabe? E outras mais pessoas. Do outro lado da Guanabara, com você! Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Representa Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.